A família do meu noivo me chamou de interesseira, então eu contei a verdade sobre o desemprego dele. Agora eles querem que eu peça desculpas por estragar o jantar. Para começar, conheci meu noivo, Chris, no Bumble há 5 anos quando eu era estudante universitária. Ele parecia bastante normal, ambicioso, engraçado e estiloso comparado a alguns dos outros caras que conheci. Decidimos nos encontrar para um café de manhã no Starbucks após 2 semanas trocando mensagens. Eu estava na fila com Chris e quando chegou minha vez pedi um pedaço de bolo junto com meu café. Notei que Chris ficou visivelmente irritado até perceber que eu peguei minha carteira para pagar meu pedido. Depois de pegarmos nossos pedidos fomos nos sentar e ele começou a perguntar se eu tinha pedido bolo achando que ele iria pagar. Balancei a cabeça e disse que nunca pensei assim e que simplesmente não gosto de tomar café de estômago vazio. Ele então brincou sobre como eu provavelmente pedi o bolo de $2 porque eu era apenas uma estudante. Achei estranho ele dizer essas coisas no nosso primeiro encontro, mas continuei a conversa. Perguntei o que ele fazia para viver e ele começou a dizer dramaticamente que estava cansado de responder essas perguntas já que todas as mulheres se preocupavam tanto com o emprego dele. Ele então começou a se gabar de que vinha de uma família rica e que seus pais tinham tanto dinheiro que ele nunca precisaria trabalhar, mas mesmo assim trabalhava como artista freelancer. Eu ouvi enquanto ele continuava a reclamar sobre como tinha medo de sair em encontros por medo de conhecer mulheres sem dinheiro, e sobre como todas as mulheres só se importavam com quanto dinheiro um homem ganha. Segundo ele acreditava firmemente no conceito de 50-50 e queria que as mulheres pagassem suas próprias despesas independentemente de quanto ganhassem. Ele me contou como queria conhecer uma mulher que estaria feliz em assinar um acordo pré-nupcial antes do casamento pois ele não queria uma esposa interesseira. Agora um pouco sobre mim. Cresci em uma família de classe trabalhadora. Meu pai era empresário e minha mãe professora. Quando eu estava no ensino fundamental, o negócio do meu pai começou a crescer exponencialmente e subimos na escala social. Meus pais me deram uma vida muito confortável, mas também me ensinaram a trabalhar duro e a encontrar meu próprio caminho na vida. Portanto, eu nunca tive interesse em encontrar um marido rico e depender dele para dinheiro pois já estava me saindo muito bem por conta própria. Quando Chris falou sobre querer uma mulher financeiramente independente, eu concordei com ele. Contei como tinha os próximos 5 anos da minha vida planejados e que já estava trabalhando meio período para pagar meus empréstimos estudantis. Eu insisti em pagar meus próprios empréstimos, mesmo que meus pais estivessem dispostos a pagar porque queria fazer algo por conta própria sem a ajuda deles. Disse calmamente a Chris que a ideia de um acordo pré-nupcial era extremamente importante já que um dia eu poderia herdar os negócios do meu pai e não gostaria que meu parceiro se beneficiasse disso. Chris me olhou confuso e começou a fazer perguntas sobre minha família e meus bens. Eu falei a verdade sobre minha família, o que pareceu realmente animá-lo. De repente ele mudou de comportamento e se desculpou rapidamente dizendo que tinha assumido que eu era como todas as outras mulheres do seu passado, mas agora que sabia que eu vinha de uma vida confortável ele podia ficar mais relaxado. Para ser justa, Chris realmente vem de uma família extremamente rica, então posso entender como algumas pessoas podem ter tentado se aproveitar dele. Por isso ele estava na defensiva quando nos conhecemos. Embora nosso primeiro encontro não tenha sido ótimo, o segundo foi muito melhor. Chris parecia mais ele mesmo e até se ofereceu para pagar o jantar dizendo que era por conta dele. À medida que continuávamos nos conhecendo, ele começou a se abrir mais sobre sua família. A família dele só se importava com prestígio. Seus pais eram extremamente rigorosos sempre que Chris apresentava alguma namorada e faziam perguntas como: onde você estudou? Qual é o seu cargo? Quanto você ganha? Quanto vale sua casa? Ele me disse que queria que eu conhecesse seus pais, mas tinha medo de que eles pudessem ser rudes comigo. E como ele realmente gostava de mim e não queria colocar em risco o que tínhamos, eu o assegurei de que não levaria as palavras dos pais dele a sério. Eu gostaria que isso fosse verdade. Desde o primeiro encontro, sua mãe, Dona, absolutamente me odiou e deixou isso claro várias vezes. Quando perguntaram sobre a profissão dos meus pais e eu respondi, seu pai Michael imediatamente comentou que não gostava de empresários porque eram muito desonestos e não podiam ser confiáveis. Sua mãe concordou e disse que gostaria que Chris trouxesse alguém de uma família mais digna. Isso foi extremamente rude de ouvir e eu estava pronta para sair do jantar naquele momento, mas Chris apertou minha mão por baixo da mesa. Olhei para ele e ele implorava com sua expressão para que eu deixasse passar, então respirei fundo e decidi aguentar o jantar. Depois desse encontro jurei nunca mais encontrar os pais dele pois sabia que não suportaria outro jantar com eles. Meu noivo concordou e desde então cumpriu sua palavra, nunca mais me convidando para encontrá-los. Ele passa regularmente os fins de semana jogando golfe com o pai ou jantando com os pais. Em contraste, meus pais são mais tranquilos e nunca demonstraram interesse ou empolgação pela família rica dele. Meu noivo adora passar tempo com minha família porque eles o tratam normalmente e ele gosta disso. 2 anos se passaram e nosso relacionamento só melhorou. No nosso segundo aniversário de namoro ele decidiu me pedir em casamento e eu aceitei. Foi uma ocasião muito feliz e minha família ficou absolutamente encantada. Não posso dizer o mesmo da família dele, que o bombardeou com mensagens dizendo que ele deveria me fazer assinar um acordo pré-nupcial. Caso contrário ele não receberia nenhuma herança e que ele poderia encontrar alguém melhor. Isso me deixou muito chateada, mas decidi deixar pra lá. Depois de ficarmos noivos decidimos morar juntos. Como minha casa era melhor localizada ele se mudou para lá. Já tínhamos decidido dividir as contas igualmente, mas apenas
2 meses depois de se mudar ele perdeu o emprego. Meu noivo trabalhava como artista e após a pandemia não havia muitas oportunidades na sua área. Não me preocupei muito no início pois pensei que com a experiência que ele tinha encontraria outro emprego rapidamente. O incentivei a se candidatar a várias vagas ou até mesmo tentar outras áreas, mas ele nunca teve sucesso. Ele estava desempregado há 2 anos a essa altura. Ele conseguia alguns trabalhos temporários de vez em quando, mas sempre os perdia por não conseguir entregar seu trabalho no prazo. Sempre que perdia um emprego entrava em episódios dramáticos e depressivos, passando o dia todo no sofá jogando videogame ou fumando planta. Se eu o lembrava de procurar emprego, ele dizia que eu estava agindo como sua mãe e que ele estava se recuperando do emprego anterior. Essa situação se repetia. Quando eu chegava do trabalho, ele muitas vezes estava exatamente no mesmo lugar onde eu o tinha deixado pela manhã. Ele contribuía com metade do aluguel, mas dependia da família para pagar sua parte todo mês. As outras contas como TV, internet, gás, eletricidade e água eram pagas por mim. Ocasionalmente ele dirigia para a Lyft para ganhar um dinheiro extra, mas não ganhava muito. O mercado está saturado em nossa cidade, então ele podia ficar horas na rua sem conseguir nenhuma corrida. A incerteza de ter uma renda com a Lyft me deixava muito ansiosa todos os dias e eu tentava incentivá-lo a voltar a procurar um emprego de tempo integral. Mas ele nunca parecia ouvir. Todo o dinheiro que ele ganhava com a Lyft era gasto em planta verde, gasolina e alguns itens específicos de supermercado que só ele gostava. Ele não fazia nada para contribuir com nossa situação de vida de nenhuma forma. Durante todo esse tempo eu estava trabalhando em tempo integral enquanto também cuidava da maioria das tarefas domésticas. Se eu não conseguia dar conta de alguma tarefa, tinha que lembrá-lo e pedir para ele cuidar disso. Nos últimos 3 meses decidi me comprometer com um orçamento para economizar mais e pagar minhas dívidas estudantis. Obviamente eu poderia pedir ajuda aos meus pais e eles me ajudariam sem hesitar, mas eu não queria que eles pensassem mal do meu noivo. Meus pais certamente pediriam para eu reavaliar meu relacionamento e nosso futuro e eu sabia que eles estariam certos, mas eu amava esse cara, ou pelo menos achava que amava. Eu só queria que ele encontrasse um emprego para que pudéssemos voltar a como éramos antes de ficarmos noivos. Naturalmente todos esses fatores se tornaram um grande obstáculo em nosso relacionamento. Nos distanciamos e nenhum de nós tomava a iniciativa de ter intimidade. Da minha parte isso ocorria porque minha percepção dele havia mudado. Não era atraente voltar para casa e encontrar um parceiro roncando no sofá cercado por pacotes de comida vazios. Eu ansiava por um companheiro que me surpreendesse com encontros sem esperar que eu pagasse a conta, alguém que pudesse planejar férias, ou pelo menos alguém com motivação para começar o dia com propósito. Apesar do meu desejo de seguir em frente, eu tinha medo da mudança. Eu tinha decidido ficar noiva dele e achava que ainda tínhamos algo pelo que valia a pena lutar. Terminar esse relacionamento significaria perder meu melhor amigo. Admito que o medo de ficar sozinha também me segurava. Eu me apegava às memórias felizes, desejando que as coisas pudessem ser como antes e que eu pudesse sentir o que sentia antes. Conversava sobre isso com meu noivo várias vezes, dizendo sobre meu crescente ressentimento devido à sua falta de ética de trabalho enquanto eu trabalhava em tempo integral para sustentar nosso estilo de vida. Eu enfatizava a importância de ele encontrar um emprego ou contribuir mais nas tarefas domésticas, mas cada vez que conversávamos ele ouvia e me assegurava que melhoraria, mas infelizmente nunca havia nenhuma mudança. Recentemente a prima do meu noivo, Samantha, ficou noiva e convidou todos para um jantar para celebrar a boa notícia. Meu noivo a princípio não queria me levar e eu estava completamente de acordo com isso, mas sua prima insistiu que eu tinha que ir. Samantha sempre foi doce comigo apesar de como os pais de Chris me tratam, então com relutância aceitei ir. Durante o jantar os pais dele se recusaram a falar comigo, então também não falei nada com eles. Samantha estava empolgada me contando como estava feliz por se casar com seu noivo maravilhoso quando a mãe de Chris deu uma risada debochada. Todos se viraram para olhá-la e ela começou a dizer que o noivo de Samantha tinha ganho na loteria, insinuando que ele era sortudo. Samantha olhou para o noivo que estava vermelho de vergonha. A mãe de Chris continuou dizendo que as pessoas hoje em dia eram abutres e que todos só queriam tirar seu dinheiro. O pai de Chris concordou e perguntou a Samantha se ela tinha assinado um acordo pré-nupcial, ao que Samantha respondeu que não precisava. A mãe de Samantha, tia de Chris, interrompeu dizendo que era vital que ela fizesse seu noivo assinar um pré-nupcial. Caso contrário, ela não permitiria que a filha se casasse com ninguém. Samantha começou a gritar com a mãe dizendo que era adulta e que seu noivo ganhava mais do que ela. Eu estava sentada observando silenciosamente o drama se desenrolar diante dos meus olhos. De repente a mãe de Chris voltou sua atenção para nós e perguntou a Chris em voz alta se ele havia resolvido o pré-nupcial comigo, e ele assentiu. Era verdade que ambos decidimos assinar um acordo pré-nupcial logo após ficarmos noivos. O pai de Chris assentiu com aprovação, dizendo que Chris não podia ser cuidadoso demais quando se tratava de interesseiras e que era melhor prevenir do que remediar. Fiquei chocada com a grosseria de suas palavras e olhei para Chris em busca de apoio, mas ele estava quieto. Perguntei se ele não ia dizer nada, considerando que eu estava sustentando ele há 2 anos, mas Chris sussurrou para mim que não valia a pena brigar com eles e que eu deveria ficar quieta sobre ele não ter um emprego. Eu estava fervendo de raiva. A mãe de Chris, que provavelmente nos observava cochichando, perguntou em voz alta se eu tinha algo a dizer. Ela parecia tão presunçosa naquele momento que não consegui mais me controlar e tudo simplesmente saiu como um jorro de palavras. A conversa foi basicamente assim: Quer saber, dona? Eu realmente tenho algo a dizer. Tenho vontade de falar isso desde o primeiro dia que te conheci, mas agora é um bom momento. Você é a verdadeira interesseira dessa família. Chris me contou como você e o pai dele ficaram grávidos na faculdade e tiveram que se casar muito cedo. Além de nunca ter tido um emprego na vida, não vejo você
você fazer nada em casa, e é por isso que você está acima do peso e preguiçosa. Donna ficou pálida enquanto todos ofegavam de choque. Sem perder o ritmo, continuei contando a todos como eu estava sustentando seu filho desempregado nos últimos 2 anos. Disse-lhes que ele não tinha outro trabalho além de ficar no sofá o dia todo comendo. Brinquei que ele estava rapidamente se transformando na própria mãe e que eles não tinham nada com o que se preocupar, já que o verdadeiro interesseiro era o próprio filho deles. Chris me olhou furioso. O pai de Chris, Michael, perguntou se tudo aquilo era verdade, se ele realmente estava desempregado. Chris estava claramente humilhado, mas não tinha como negar e assentiu lentamente. Então eu disse a Michael que ele deveria ter ensinado seu filho a trabalhar em vez de depender da riqueza geracional, porque Chris estava vivendo do dinheiro que eu ganhava com meu trabalho duro. Donna começou a perguntar a Chris por que ele não estava trabalhando e como era embaraçoso para eles ouvir essas coisas sobre ele. Sorri com satisfação ao ver Chris se mexer desconfortavelmente na cadeira. Donna então perguntou se eu não tinha vergonha de expor seu filho dessa maneira na frente de todos. Ela disse que eu não tinha o direito de falar sobre ela ou sobre o marido de Chris e que eu vinha de uma família inferior. Então deveria aprender a respeitá-lo e se quisesse me casar com Chris. Michael acrescentou que seu filho não precisava trabalhar se não quisesse e que eles o apoiariam se as coisas piorassem. Eles então exigiram que eu me desculpasse por manchar a reputação da família deles. Olhei para eles desafiadoramente e me recusei a pedir desculpas, afirmando que não tinha nada pelo que me desculpar. Disse-lhes que se realmente tivessem tanto dinheiro deveriam me reembolsar pelos 2 anos em que sustentei seu filho. Seus olhos se arregalaram de choque ao ouvir isso. Surpreendentemente, Samantha me apoiou. Ela interveio dizendo que era hipócrita da parte dos pais de Chris acusar os outros de serem interesseiros quando o próprio filho não estava contribuindo financeiramente e dependia de outra pessoa. Trocamos um olhar e rimos da ironia, o que pareceu enfurecer ainda mais Chris. Com as tensões aumentando, Chris começou a gritar comigo, me acusando de jogá-lo debaixo do ônibus e arruinar o jantar em família. Ele disse que eu não tinha o direito de mencionar seu desemprego quando ele estava tentando o seu melhor para encontrar um emprego. Dei uma risada sarcástica e disse que ficar sentado no sofá o dia todo não era exatamente a maneira como alguém encontraria um emprego. Ele disse que, como meu noivo, eu deveria dar-lhe mais tempo. Suspirei e respondi calmamente que estava cansada de cuidar dele e que talvez ele devesse considerar voltar a morar com os pais, já que claramente precisava de uma mãe, não de uma noiva. Me levantei antes que os pais dele pudessem me insultar ainda mais, tirei meu anel de noivado e devolvi a Chris. Todos me olharam chocados e os pais dele continuaram a me criticar, dizendo que eu não tinha o direito de insultá-los, mas eu já tinha chegado ao meu limite. Ignorando os gritos dele, saí de lá, os deixando lidar com as consequências da nossa briga. Dirigi de volta para casa e imediatamente comecei a arrumar minhas coisas para ir embora. Chris chegou em casa alguns minutos depois e começou a gritar comigo, dizendo que eu o havia envergonhado na frente de todos. Quando percebeu que eu estava arrumando minhas coisas, sua atitude mudou imediatamente e ele começou a se desculpar, dizendo que estava disposto a encontrar um emprego se isso fosse necessário para ficarmos juntos. Ignorei suas súplicas. Terminei de arrumar o que pude e fui morar com meus pais. Desde o jantar tenho recebido inúmeras mensagens e ligações da família de Chris exigindo que eu volte com ele para salvar a imagem deles perante os outros e que peça desculpas. Chris também tem me mandado mensagens pedindo para eu voltar e até me chantageando, dizendo que está com vontade de deslogar da vida depois que decidi deixá-lo. Sou a idiota por deixar o meu ex-noivo desempregado depois que a família dele me insultou? Atualização. Obrigado a todos pela resposta esmagadora. Estou feliz que tantos desconhecidos na internet concordam que eu fiz bem em deixar meu parceiro inútil para trás. Honestamente, estou tão cansada dele e de sua família que nunca vou pedir desculpas a eles. E é ridículo esperar isso de mim, já que sempre foram eles que me insultaram. Muitas pessoas também perguntaram por que eu não me casei de Chris e fiquei noiva por tanto tempo. É porque eu estava apaixonada por ele e realmente achava que ele mudaria. Eu também não queria nosso casamento dos sonhos sem a interferência dos pais dele nos preparativos. Além disso, não queria me casar com um homem desempregado. Então esperei. Olhando para trás, estou grata por não termos nos casado, pois eu teria que passar por um divórcio agora, o que seria muito mais caro e demorado. Conversei com meus pais e eles estão furiosos comigo por não ter terminado o noivado antes e pedido ajuda a eles. Meu pai tem brincado que o próximo cara com quem eu namorar terá que passar por uma verificação de antecedentes, porque independentemente de quão rico um homem seja, isso não significa que ele terá classe. O que é tão verdade quando se trata de Chris e sua família. A maneira como eles me trataram durante todos esses anos me deixa furiosa. Meu pai também voltou ao meu apartamento e pegou o resto das minhas coisas enquanto Chris implorava para ele falar comigo. Meu pai deu uma bronca nele, dizendo que ele era um homem saudável e deveria trabalhar duro para ganhar dinheiro em vez de depender da noiva como um parasita. Isso pareceu realmente ferir os sentimentos dele, já que meu pai nunca tinha sido rude com ele, e ele me contou que Chris desabou em lágrimas. Ele pediu desculpas ao meu pai pelo comportamento dele e de seus pais comigo, mas meu pai disse que já era tarde para desculpas. Também conversei com Samantha depois do incidente e ela me contou que depois que eu saí, Donna e Michael tiveram um colapso literal. Eles pareciam mais preocupados com a imagem e a percepção social do que em resolver os problemas reais da família. É bastante revelador que a reação deles tenha se centrado em exigir um pedido de desculpas por expor a verdade em vez de reconhecer e corrigir os problemas. Quanto a Chris, a tentativa dele de me manipular emocionalmente mencionando se sentir com vontade de fazer coisas ruins foi patética, mas eu não queria correr riscos. Decidi enviar um e-mail aos pais dele pedindo que me paguem pelos 2 anos em que o filho dele se aproveitou de mim e também para pedir que ele pare de me enviar mensagens manipulativas. Espero que eles cuidem dele.
Atualização 2. Já faz uma semana desde a última atualização. Chris apareceu várias vezes na casa dos meus pais bêbado e fora de si. Ele proclamava seu amor por mim e dizia como precisava de mim nesse momento, mas que eu era ingrata por tê-lo deixado. Na última vez que ele apareceu, meu pai chamou a polícia e Chris foi preso por perturbação da paz e invasão. Foi uma decisão difícil envolver a polícia, mas tornou-se necessário para nossa segurança e paz de espírito. Mas obviamente os pais dele pagaram a fiança e Chris voltou a me enviar centenas de mensagens sobre o quanto sentia minha falta e como não podia viver sem mim. Não respondi a nenhuma das mensagens ou tentativas de contato de Chris. Está claro que ele está lidando com as consequências de suas ações e com a realidade da situação, embora eu tenha empatia por quem está passando por um momento difícil. Isso não justifica o comportamento tóxico e a manipulação emocional que suportei durante nosso relacionamento. Além disso, decidi e enviei um e-mail detalhado aos pais dele especificando todas as vezes que paguei por Chris. Foi fácil já que mantenho um planejador financeiro que me ajuda a controlar minhas despesas. Também porque eu era a única que ganhava dinheiro entre Chris e eu. Precisava saber onde estava gastando meu dinheiro. Adicionei meus dados bancários ao e-mail. Para ser honesta, não queria enviar esse e-mail, mas alguns usuários do Reddit apontaram que esse dinheiro era legitimamente meu. Duvido muito que eles vão me pagar algo depois do meu desabafo, mas quero desafiá-los e mostrar exatamente quanto gastei com o filho inútil deles. Para mim não é apenas uma questão financeira, mas também sobre como me fizeram sentir ao julgar minhas origens. Quero que eles sintam o mesmo ao listar todas as contribuições financeiras que fiz durante o período de desemprego de Chris, cobrindo contas e outras despesas compartilhadas. Enviar esse e-mail foi um passo importante para mim, pois também marcou meu compromisso de me defender. Atualização 3. Eles responderam. Não esperava que reconhecessem meu e-mail, mas Michael me respondeu dizendo que, embora não me perdoe pelo desabafo, está preocupado com Chris. Ele escreveu que eu e Chris deveríamos nos encontrar uma última vez para dar algum tipo de encerramento a Chris, pois ele estava prestes a perder a cabeça. Disse que ele e Donna estavam extremamente preocupados com ele e me imploraram para conversar com seu filho. Michael também disse que estava transferindo o dinheiro que gastei com Chris e que me desejava tudo de bom para o futuro, independentemente de eu decidir ficar com seu filho ou não. Não sei o que pensar desse e-mail. Por um lado, estou feliz por ter recuperado meu dinheiro, mas realmente não quero falar com Chris. Quero que cuidem do filho deles em vez de me pedir para dar encerramento. Já disse a Chris tudo o que queria e não sei se ter mais uma conversa ajudaria em alguma coisa. Alguém já passou por isso com seus ex? É uma boa ideia falar com Chris novamente? Atualização 4. Falei com Chris. Sei que muitos me aconselharam a não falar com ele, mas estava me sentindo muito culpada nos últimos dias após o e-mail dos pais dele. Isso estava me consumindo e decidi que, pelo que tivemos, teria uma última conversa com Chris e daria o encerramento que ele precisava. Liguei para ele e ele atendeu imediatamente. Ele começou a perguntar se eu finalmente o havia perdoado, mas respirei fundo e disse que não era por isso que estava ligando. Ele ficou quieto enquanto eu começava a explicar exatamente por que terminei com ele. Chris, percebi que ao longo dos anos nos afastamos. O jantar na casa de Samantha foi apenas o ponto de ruptura, mas me fez perceber que nosso relacionamento já estava desgastado há um tempo. Estou deixando de te amar e não é justo para nenhum de nós continuar assim. Quero que entenda que não é apenas sobre aquele incidente. Seus pais me trataram mal durante todo o relacionamento e não quero me casar com uma família que não me acolhe. Nossos valores e ambições são diferentes. Sou uma pessoa ambiciosa e quero estar com alguém que compartilhe metas e aspirações semelhantes. Ficou claro para mim que estamos indo em direções diferentes. Ao ouvir isso, Chris começou a chorar e disse que não tinha ideia de que eu me sentia assim. Eu sei que é difícil ouvir. Respondi gentilmente. Mas acredito que é importante sermos honestos. Desejo tudo de melhor para você, Chris. Espero que encontre alguém mais adequado aos seus desejos e objetivos. Está na hora de seguirmos em frente. Chris pediu desculpas por tudo, eu respondi. Agradeço seu pedido de desculpas, Chris. Por favor, não venha mais à minha casa bêbado nem me envie mensagens, pois vou te bloquear a partir de hoje. Acho que isso será bom para nós dois. Vamos terminar as coisas de forma amigável. Adeus. Chris continuou a chorar silenciosamente, mas não protestou. Desliguei a ligação e o bloqueei imediatamente. Foi realmente doloroso bloquear o homem com quem pensei que iria me casar. O que realmente partiu meu coração foi quando tive que deletar suas fotos da minha galeria porque simplesmente não conseguia mais olhar para o seu rosto. Seguindo em frente, vou continuar a focar em mim mesmo e me cercar de um sistema de apoio que me valorize e me incentive. É bastante evidente que tomei a decisão certa ao sair dessa situação e família tóxica. Planejo permanecer forte e dedicar o tempo necessário para me curar e reconstruir. Eu mereço felicidade e um parceiro que aprecie e contribua para o relacionamento. Também comecei a me candidatar a empregos em diferentes cidades para poder me mudar. Sempre quis viver em outro lugar, mas nunca tive a chance pois estava com Chris e ele insistia em morar perto dos pais. Mas agora que estou livre posso viver onde eu quiser. Espero conseguir um emprego melhor do que o que tenho atualmente. Estou empolgada com meu futuro e ansiosa para ver o que a vida me reserva.